A Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial de forma tão rápida e devastadora que o mundo simplesmente não conseguiu reagir a tempo. Em questão de meses, países inteiros caíam como peças de dominó. Mas como isso foi possível? Como uma nação derrotada e humilhada após a Primeira Guerra conseguiu se transformar em uma máquina de guerra quase imparável no início do conflito? Para entender isso, precisamos voltar a alguns anos antes de 1939. Após a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi severamente punida. Seu exército foi reduzido, sua produção militar limitada, seu território diminuído e sua economia pressionada por pesadas indenizações. O objetivo das potências vencedoras era impedir que a Alemanha voltasse a representar uma ameaça. Mas, ironicamente, essas restrições acabaram alimentando um sentimento profundo de revolta e desejo de revanche. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, ele encontrou um país economicamente fragilizado, mas emocionalmente inflamado. Ele prometeu restaurar o orgulho nacional, reconstruir as forças armadas e recuperar territórios perdidos. E fez exatamente isso. Nos anos seguintes, a Alemanha iniciou um programa massivo de rearmamento. Fábricas passaram a produzir tanques, aviões e armamentos em larga escala. A Força Aérea, a Luftwaffe, foi reconstruída praticamente do zero. A indústria foi direcionada para sustentar um conflito de grande escala. E mais importante ainda, o exército alemão começou a pensar diferente. Enquanto muitos países ainda estavam presos às estratégias estáticas da Primeira Guerra Mundial, com trincheiras e linhas fixas de defesa, os alemães desenvolveram uma doutrina completamente nova, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo. Em vez de atacar de forma lenta e gradual, a Alemanha concentrava força máxima em um ponto específico da linha inimiga. Tanques avançavam rapidamente, rompendo defesas. A infantaria motorizada seguia logo atrás, consolidando a posição. Ao mesmo tempo, bombardeiros mergulhavam sobre comunicações, pontes e centros de comando, desorganizando completamente o adversário. O objetivo não era apenas derrotar o inimigo, era quebrar sua capacidade de reagir. Essa estratégia dependia de coordenação quase perfeita. Diferente de muitos exércitos da época, os tanques alemães possuíam rádios, permitindo comunicação constante entre comandantes. Isso tornava as decisões muito mais rápidas e flexíveis. Oficiais tinham autonomia para agir conforme a situação mudava. A guerra deixava de ser rígida e passava a ser dinâmica. Um dos grandes defensores dessa abordagem foi Heinz Guderian, que acreditava que a velocidade e a surpresa eram mais decisivas que o simples número de soldados. Em setembro de 1939, o mundo viu essa estratégia em ação na invasão da Polônia. Em poucas semanas, o país foi esmagado. O choque foi enorme, mas muitos ainda acreditavam que aquilo havia sido um caso isolado. Não era. Em 1940, a Alemanha voltou seus olhos para o oeste. França e Reino Unido eram considerados potências militares formidáveis. A França, em especial, confiava na linha Maginot, uma extensa rede de fortificações construída para impedir uma invasão direta. Mas os alemães não atacaram onde eram esperados. Eles atravessaram a floresta das Ardenas, considerada densa demais para grandes forças mecanizadas. Foi uma aposta ousada, e funcionou. Enquanto os aliados esperavam um ataque tradicional pela Bélgica, as divisões blindadas alemãs romperam pelo centro, cercando exércitos inteiros. Em apenas 6 semanas, a França capitulou. Paris foi ocupada. A Europa ficou em choque. O sucesso alemão naquele momento se baseava em 4 pilares principais: preparação prévia, inovação tática, liderança ousada e erro estratégico dos adversários. A preparação havia começado anos antes. O rearmamento não foi improvisado. A economia alemã foi reorganizada para sustentar a guerra. Infraestrutura, indústria e treinamento militar foram intensificados. A inovação tática vinha da integração entre forças terrestres e aéreas. Tanques não agiam sozinhos. Aviões não bombardeavam isoladamente. Tudo fazia parte de um único movimento coordenado. A liderança ousada também desempenhou papel crucial. Muitos comandantes alemães estavam dispostos a assumir riscos que outros exércitos evitariam. A travessia das Ardenas é um exemplo clássico disso. E, finalmente, os erros dos adversários.
França e Reino Unido ainda pensavam em termos de guerra defensiva. Acreditavam que poderiam conter a Alemanha em uma batalha prolongada. Subestimaram a velocidade e a eficiência do novo modelo de combate. Outro fator decisivo foi o uso psicológico da guerra. O som das sirenes dos bombardeiros Stuka mergulhando sobre cidades causava pânico. O avanço rápido das colunas de tanques criava a sensação de inevitabilidade. Muitas unidades inimigas entravam em colapso antes mesmo de serem totalmente derrotadas. A Alemanha também utilizou diplomacia estratégica antes da guerra começar. Assinou pactos temporários para evitar conflitos em múltiplas frentes. Isso permitiu concentrar forças em ataques específicos, sempre buscando derrotar um inimigo de cada vez. Mas é importante entender que, no início do conflito, a Alemanha não era necessariamente superior em quantidade absoluta de equipamentos ou soldados. O diferencial estava na organização e na aplicação estratégica desses recursos. Velocidade substituiu massa. Coordenação substituiu rigidez. Iniciativa substituiu burocracia. Quando a guerra avançou para os Balcãs e o norte da África, a mesma fórmula continuou sendo aplicada. Avanços rápidos, movimentos inesperados e concentração de força em pontos decisivos. No entanto, havia um limite para essa estratégia. A Blitzkrieg funcionava perfeitamente em campanhas curtas, com objetivos claros e linhas de suprimento relativamente próximas. Mas quando a Alemanha decidiu invadir a União Soviética em 1941, a realidade mudou drasticamente. A vastidão do território soviético, o inverno rigoroso e a capacidade industrial do inimigo transformaram a guerra em um conflito de desgaste. A velocidade alemã começou a diminuir. As linhas de suprimento ficaram esticadas demais. A guerra deixou de ser relâmpago e se tornou prolongada. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos entraram no conflito após o ataque a Pearl Harbor. A capacidade industrial americana superava qualquer coisa que a Alemanha pudesse produzir. O conflito deixou de ser apenas militar e passou a ser econômico. A estratégia que havia garantido vitórias rápidas começou a se mostrar insuficiente. Mesmo assim, os primeiros anos da guerra continuam sendo um dos exemplos mais impressionantes de eficiência militar da história moderna. A Alemanha conseguiu invadir tantos países com tanta eficácia porque combinou ressentimento político, rearmamento acelerado, inovação estratégica, liderança ousada e erros graves de seus adversários. Aproveitou o elemento surpresa, usou velocidade como arma principal e transformou coordenação em vantagem decisiva. Mas a mesma audácia que trouxe vitórias rápidas também levou a decisões excessivamente ambiciosas. Ao abrir várias frentes simultâneas e subestimar a capacidade de reação dos inimigos, a Alemanha transformou uma guerra relâmpago em um conflito de desgaste que não podia vencer. A história mostra que estratégia e velocidade podem conquistar territórios rapidamente. Mas vencer uma guerra mundial exige algo além de impacto inicial. Exige resistência, recursos sustentáveis e capacidade de adaptação a longo prazo. E foi justamente aí que o avanço aparentemente imparável da Alemanha começou a ruir.